nós vamos falar mais sobre as relações humanas, tá certo? E sobre todos os detalhes que rodeiam essas relações, né, que fazem parte da nossa vida. Para ser considerada uma relação, gente, a relação humana, ela tem que partir, né, entre duas pessoas ou entre mais pessoas, certo? E quando a gente tem uma certa quantidade de pessoas envolvidas, a gente fala de relacionamento. E se relacionar não é fácil, não é verdade? É muito difícil relacionar, porque são pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, com pensamentos diferentes, né? Compartilhando o mesmo relacionamento. Então, é muito delicado, né? Entender também não é fácil, né? E tudo isso, como eu falei, né? Fica ainda mais complexo se a gente for falar do nível de relacionamento, né, e dos personagens envolvidos. Por exemplo, eu vou me relacionar melhor com uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, com uma pessoa que eu tenho intimidade há mais tempo, depende, né, da minha forma de me relacionar, da pessoa com quem eu estou me relacionando. Então, todos esses fatores são muito relativos, certo? Mas antes da gente entrar nesse tema de relações humanas mais a fundo, a gente tem que entender e definir as competências. O que é isso, Jéssica? Nós temos dois tipos de competência quando a gente fala de relação humana, gente. É a competência intrapessoal e a competência interpessoal. O que é isso? A competência intrapessoal, intra, para dentro, é o diálogo interno, onde você se conhece, você percebe as suas dificuldades, as suas limitações, assim como também percebe as suas potencialidades. Você identifica suas crenças, as atitudes que você costuma ter diante de determinada situação, certo? Os sentimentos que envolvem os valores pessoais e entre outros, tá certo? E a competência interpessoal é quando envolve, né, a interação de duas ou mais pessoas e é uma habilidade de lidar de forma eficaz com outras pessoas, certo? Vocês se consideram, reflitam, né? Vocês se consideram uma pessoa que tem competência interpessoal ou vocês se consideram uma pessoa de difícil relacionamento, né? Vamos pensar sobre isso, tá? No ambiente de trabalho, gente, é totalmente necessário que a gente se relacione com outras pessoas, ou seja, que aconteça um relacionamento interpessoal. E quando não ocorre a sintonia entre duas ou mais pessoas, provoca estresse, você fica desmotivado, o clima fica terrível, prejudica o andamento de todo o trabalho, a qualidade do trabalho de toda a equipe. Então, quando a gente fala de relacionamento humano, né, a gente tem que focar muito nesse âmbito do trabalho, porque vocês vão trabalhar em um dos lugares mais estressores do mundo para se trabalhar, né, nos hospitais. E as relações humanas no âmbito hospitalar são muito delicadas. A gente vai falar sobre isso mais na frente, por N questões que eu até citei na aula passada, tá certo? E para a gente se relacionar bem, gente, a gente tem que desenvolver algumas habilidades, certo? Tanto para se relacionar bem consigo mesmo, lembrem da competência intrapessoal, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber mais sobre a gente, tá certo? Mas também com as pessoas, com os colegas, com os usuários que você vai atender, com os amigos ou com qualquer pessoa no serviço, no seu trabalho que precise de um minuto da sua atenção, tá? Todos nós, gente, somos capazes e estamos aptos a desenvolver essas habilidades que eu falei que a gente precisa, certo? Em alguns casos, algumas pessoas conseguem juntar essas habilidades com características da sua personalidade, né? Então, essas pessoas se tornam parceiros e companheiros que são pessoas desejáveis, aquela pessoa que todo mundo gosta de conviver, ok? O mercado, gente, de trabalho, né, ele exige como competência sempre o relacionamento interpessoal. Não lembro, não sei dizer a quantidade, juro para vocês, não sei dizer em números a quantidade de perguntas que eu já fiz nas seleções que eu realizei
né, de que a pessoa falasse de dificuldade de relacionamento, citasse exemplos. Por quê, gente? Porque uma pessoa que não sabe se relacionar, ela prejudica o rendimento de toda a equipe. E isso é muito sério, né? Se eu já estou num ambiente que é difícil, um ambiente em que o trabalho é complexo, o trabalho é complicado, eu estar contratando uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, que todo mundo é um problema, que não aceita receber ordens de gestor, tudo isso são questões levadas em consideração quando a gente vai fazer um processo seletivo, tá certo? E tem algumas habilidades, né, que a gente precisa ter. Eu vou citar aqui agora, tá? As habilidades e os macetes das relações inter e intrapessoais perpassam por essas 4 atitudes. São elas: percepção, verdade, flexibilidade e responsabilidade. Vamos lá. A percepção é a primeira delas, né? Ao estarmos atentos ao que acontece em nossa casa, trabalho, reunião, a gente detecta que algo está diferente, né? Os indivíduos que mantêm relações conosco respondem com a verdade ao que foi percebido. Por exemplo, o meu colega de trabalho não está bem aquele dia, eu percebi. Né? Se eu tiver abertura com ele, eu posso ir lá, conversar, tentar ajudar de alguma forma, ok? Então, isso aí já vai a percepção, certo? Outra habilidade importante, a verdade. Todo e qualquer relacionamento é baseado na confiança, certo? A criança confia nos pais, então ama os pais. O amigo confia na amiga, logo eles se confidenciam. O cliente confia no produto e no vendedor, então ele compra, defende e ainda ele ajuda a vender o seu produto. Então é muito importante que exista essa verdade nos relacionamentos, tá? Outra habilidade, ter flexibilidade, gente. Nada está 100% certo, nada está 100% errado. Tudo depende do ponto de vista, depende da cultura, da visão de cada um, das crenças. Então, isso é muito importante quando vocês forem se relacionar com pessoas, tanto no ambiente de trabalho de vocês, como na vida pessoal, né? Ter flexibilidade, né? Não tem aquele negócio de 8 ou 80. Entre 8 e 80 tem muitos outros números, certo? E para completar, né, o ciclo do relacionamento, nós temos a responsabilidade, né? Que é como a gente deve ter respeito pelo outro, pelas expectativas, pelos sentimentos do outro, sobre a forma que eu vou tocar o outro, sobre as crenças do outro, sobre o que o outro acredita. Então, é muito importante que a gente, para se relacionar bem, a gente tenha essas 4 habilidades: percepção, verdade, flexibilidade e responsabilidade, tá bom? Pessoalmente e profissionalmente, as pessoas que não conseguem ou não estão preparadas para conviver com semelhantes, né, e para administrar conflitos, elas estão fadadas à solidão e ao fracasso, né? E o que a gente pode fazer com isso, gente? Contribuir individualmente, respeitar colegas, supervisores e superiores, evitar fofocas, né? Saber ouvir, colaborar, ajudar, propiciar um clima favorável, né? Que facilite as relações, executar suas tarefas em harmonias e ajudar toda a equipe a crescer, não pensar somente no seu crescimento próprio. Tudo isso são questões que a gente tem que priorizar para garantir bons relacionamentos humanos, tá? Quando a gente fala de relações humanas, a gente não pode deixar de falar nos grupos, né? O que é grupo? É um sistema de relações sociais, de interações recorrentes entre pessoas. Também pode ser definido como uma coleção de várias pessoas que compartilham certas características, né? Segundo Costa, gente, preste atenção nisso aqui, isso aqui é importante, tá? Questão de prova. Segundo Costa, o grupo surgiu pela necessidade do homem viver em contato com outros homens, certo? E para a gente se relacionar, né, a gente tem que ter alguns fenômenos. Tem alguns fenômenos nesse processo de relacionamento. Que fenômenos são esses, né?
Comunicação, para eu me relacionar, eu tenho que me comunicar. Percepção, eu tenho que perceber o meu ambiente, eu tenho que perceber o outro, né? Afeição, eu tenho que me afeiçoar com as pessoas com quem eu convivo. Liderança, todo grupo tem que ter um líder. Integração, né? A gente tem que estar integrado no grupo que a gente faz parte. Normas, todo grupo tem suas normas, tem suas regras, né? O nosso formato de sociedade. Então, esses são os fenômenos necessários para se viver em grupo. Nas relações humanas, gente, nada é mais importante do que a nossa motivação para estar no grupo, para lidar com os outros, certo? Para a gente conseguir é, é, conviver com outros homens, é necessário que a gente desenvolva essas habilidades que a gente tem falado aqui, tá? Compreensão empática, Jéssica, o que é isso? Gente, isso aqui é muito importante no trabalho de vocês, né, profissionais da saúde. Por quê? Porque a compreensão empática é um divisor de águas de verdade na recuperação dos pacientes de vocês. Vocês vão ajudar muita gente a se recuperar mais rapidamente, né? Se vocês forem pessoas que realizem esse tipo de escuta com os pacientes de vocês. Muito, muito importante mesmo, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona a compreensão empática, tá? Vamos lá. É compreender o outro, né? Quando eu falo de compreensão empática, eu falo de compreender o outro, certo? É a aptidão de se colocar no lugar do outro, ou seja, tentar ver e perceber aquela situação com os olhos do outro, né? A essa aptidão a gente denomina de sensibilidade social, mas eu prefiro usar o termo empatia, né? Quando você for lidar com pessoas, principalmente na situação de adoecimento, gente, vocês têm que tentar compreender as pessoas, né, por meio da sensibilidade social ou da empatia e ter flexibilidade de ação, né, flexibilidade de comportamento em função das atitudes e dos sentimentos que você conseguiu enfatizar. Por exemplo, tem uma senhora idosa, doente, né, muito estressada e muito indignada com aquela situação, né? Mas aí vamos pensar, quantas vezes essa senhora se internou na vida, né? Essa senhora, aquilo é tudo novo para ela, ela já vivenciou aquela situação, ela tem noção do porquê que ela precisa estar ali, né? Ela sabe que esse processo de reclamar o tempo todo da internação vai dificultar ainda mais o seu processo de adoecimento. Acredito que não, né? Então, cabe a você, profissional da saúde, que tem discernimento de todo esse processo, saúde e doença, que nós vamos estudar ele também, ajudar, né, essa pessoa a lidar melhor com isso. E através da compreensão empática, tá bom? Motivação, gente. O que é motivação? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de motivação, né? É um conjunto de forças internas que mobilizam o indivíduo para atingir algum objetivo, certo? Quando a gente fala de motivação, gente, a gente tem um ciclo motivacional. Como é que funciona esse ciclo, né? Eu percebo que eu tenho a necessidade de alguma coisa, certo? Então, com isso, eu me motivo a fazer alguma coisa, né? Então, com isso, eu vou ter um impulso, né? Ou uma pulsão. Eu vou desenvolver, vou me mexer para poder atender aquela necessidade que surgiu. Depois que eu me mexer, vai gerar uma resposta, certo? A atividade que eu desenvolvi, o impulso, a pulsão, vai gerar uma resposta. E por fim, eu vou ficar saciado com aquilo, né? Porque eu vou ter atendido minha necessidade. Por exemplo, necessidade, falta de comida no organismo, estou com fome. Ok, e o impulso, qual vai ser? Eu vou me mexer, não tem nada feito, vou fazer minha comida. Ou então eu vou procurar, né? Eu pensei no que é que eu tenho que fazer para atender aquela necessidade e vou me mexer, vou me impulsionar. Ok, resposta. Não, eu acho que eu vou procurar comida, ver o que é que tem aqui para comer, certo? Procurei, encontrei a comida. Vou comer,
Depois que eu ingeri o alimento, a minha fome desaparece, a minha necessidade foi saciada, então vem o sentimento de saciedade. Esse é o ciclo da motivação. Eu coloquei o exemplo da alimentação porque é o exemplo mais comum, né? Mas isso serve para todos os âmbitos da vida. Por exemplo, vocês surgiu a necessidade de vocês, um desejo de ter uma profissão, certo? E o que é que eu preciso para ter a profissão, para trabalhar no âmbito da saúde? Eu preciso, né, fazer um curso técnico. Então, vocês, né, se impulsionaram a fazer o curso técnico. A resposta, né, está sendo estudar no curso, se formar e vocês conseguirem um emprego. Qual vai ser a saciedade? Trabalhar no que gosta e receber um salário por isso, certo? E quando eu falo de motivação, eu tenho dois tipos de motivação. A motivação fisiológica e a motivação social, certo? Essas duas motivações